Pessoal, nós vamos falar aqui sobre os nossos 4 times, né? Aqui da cobertura do F5. Vamos falar sobre o CSA, sobre o CRB, sobre o Fortaleza e sobre o Ceará. Quem será esse camisa 9 do Ceará, hein? Quem será esse camisa 9 do Ceará? Vamos pro parque, feito Jack Estripador, né? Porque vocês também são foda. Eu fiquei vendo ontem, né? Eu não sei qual foi o jogador, meu Deus. O Vitor Luiz. Que eu até coloquei no canal do YouTube, isso faz uns 20 dias, eu acho. Da negociação, que foi noticiada por mim e depois foi confirmada por toda a turma. É da negociação do Vitor Luiz e do Matheus Fernandes para o time do Fortaleza. Eu até vi hoje, num dos grupos lá do Ceará, não lembro quem foi que colocou, disse, rapaz, todo jogador que o Fortaleza quer contratar, o Ceará vai para atravessar. E deu essa atravessada aí no Vitor Luiz, né? Não é muito normal que isso aconteça, mas aconteceu. Agora o Matheus Fernandes ainda vai para o Fortaleza. Eu chequei agora há pouco, antes de começar a live, se estava de pé o negócio, é o mesmo encaminhamento, né? Do Vitor Luiz e do Matheus Fernandes. Então, um deve ir para cada lado. Já foi noticiado, eu estava aguardando, tinha 2 assuntos principalmente que eu estava aguardando para a live de hoje, mas eu vou só esclarecer, né? Em que pé, o que é que realmente existe dessa proposta, e o outro é do lateral esquerdo, do Natanael, que realmente fechou com o time do Fortaleza, jogador que era do Atlético de Goiás. E tem um outro detalhe também, falando aí no estado do Ceará, do Zé Roberto, do Atlético Paranaense. Mas o Zé Roberto, primeiro que ele pegou Covid, né? Ele foi para mais festa do que eu no final do ano. E não sai não do Atlético não, porque para sair tem que soltar uma boa de uma grana. E ninguém vai soltar a grana que o Adson está pedindo por lá. Então o Zé Roberto vai permanecer no Atlético Paranaense. Então daqueles que foram noticiados, porque você sabe, o F5 cravou e não veio. Fala o que os Vovozona Cash, né? Vovozona Cash disse. Só foi o Yuri Castilho. O Yuri Castilho disse aqui na rede social, disse aqui nos programas também, na televisão, no teu vídeo. Mês passado, eu acho, que ele tinha feito esse encaminhamento para o time do Ceará, né? Então o Natanael vai ser confirmado, e o Matheus Fernandes do Fortaleza, e o Vitor Luiz para o time do Ceará. Eu vou falar do camisa 9 já. Deixa eu falar um negócio aqui do CRB, não, do CSA. Deixa eu falar do CSA porque o CSA confirmou mais um F5 agora à noite, foi a contratação do Cedric. Desses que eu divulguei, só está faltando o CSA anunciar que é o Luiz Henrique, volante do Náutico, que estava no Náutico, né? Que é para ser preso a Portugal. Ele está aqui desde ontem. Se apresentou ontem e está treinando. É documentação esperando chegar. Documentação chegou, o clube informa oficialmente. Acho que foi o Yuri Luan que me perguntou mais cedo, mas o Luiz Henrique está aqui. O presidente do CSA, o Macoelho, deu uma entrevista agora à noite, um site desse aí da capital, dizendo sobre o Lucão, que o Lucão pediu mais 3 dias. Deixa eu dizer um negócio, o cara, Deus que pede prazo. O CSA tinha ontem costurado uma renovação com o jogador de 1 ano, a temporada do ano todo, e tinha e uma das condições impostas pelo jogador e que o CSA aceitou era que se houvesse proposta de fora do país, ele saia sem multa. Isso ontem, né? E aí topou, ok e tal, ia finalizar hoje, acabou não saindo, chegou o jogador, pediu mais 3 dias para definir a vida dele, está em Brasília, né? A esposa dele está até grávida, e essa é uma negociação que o Moza está participando muito, e a informação que eu tenho é que o Moza falou com o jogador agora à noite, ele pediu para o Moza esse prazo de 3 dias, e o Moza disse, tudo bem, vou lhe dar o prazo de 3 dias. Agora, a cláusula que tinha, que se pintasse proposta do exterior, você sairia de imediato, nós vamos tirar. E aí ele topou, disse, tudo bem, me dê esse prazo e pode tirar essa cláusula. Até porque se não pintar agora, não vai pintar mais, né? E aí ele topou. Então tem mais esses 3 dias aí. Eu tenho impressão que vai dar certo. Mas ele pediu esses 3 prazos e aí a diferença foi essa condicionante aí da multa. Eu vou falar do Jonathan Gomes de novo daqui a pouco, do Ator Paulista. Deixa eu falar do CRB agora o negócio. No dia 30 de dezembro, foi uma quinta-feira, foi o último programa que eu fiz ao vivo no rádio, porque na televisão eu ainda fiz ao vivo na sexta-feira, mas eu fiz ao vivo no rádio. E aí foi dia 30, dia 29 foi dia 30. Enfim, eu tenho a gravação dizendo isso, olha, até brinquei com o Thiago Meno, passei a ficha do Anselmo Ramon toda e digo o nome dele, Thiago Meno, Anselmo Ramon, é o camisa 9 do CRB, né?
E de lá para cá, esse anúncio ainda não pintou. Como também não pintou oficialmente ainda do Jonathan Gomes. Negociação, quando envolve muito dinheiro, é mais complexa, né? E precisa estar o preto no branco, o time tem receio de divulgar oficialmente, porque não está o contrato assinado, e acaba demorando demais. E isso acaba tirando a paciência do torcedor. Antes de falar do Anselmo Ramon, porque nessa mesma gravação eu disse, o atacante de beirada será o Felipe Farias, que está no Botafogo. E aí o jogador se reapresentou, não só ele, porque a galera pega logo a apresentação do Felipe Farias, né? O Marcinho também se apresentou ao Botafogo. E hoje, não lembro se é Gazeta Web ou se foi Globo Esporte, saiu uma matéria do CRB que ainda estaria interessado no Pablo Diego e tal. O que é que acontece? O CRB também tem tranquilidade, né? Não tem muita pressa, até porque ele contratou o Vico, contratou o Richard, o Emerson ainda está aí, eu vou falar do Emerson já. Acho que tem mais atacante liberada, né? Tem o Michael, o Douglas, enfim. Então ele contratou 3, apesar que precisa de mais, né? Principalmente nesse modelo de jogo que joga o Alan Al. Mas ele continua negociando. Até disse hoje, na emissora de rádio, que se fosse partir do princípio da comissão técnica, a preferência seria pelo Marcinho, porque do lado do campo que joga o Felipe Ferreira já tem esses aí que contratou. Num grau de facilidade entre os dois, nesse momento, embora ainda haja poder de convencimento, até porque eles se apresentaram ao Botafogo, seria mais simples trazer o Felipe Ferreira. Agora, mas os dois têm vínculo. Quem não tem mais vínculo com time nenhum é o Pablo Diego, que acabou o contrato do Fluminense. O Fluminense não renovou. Ele estava emprestado ao CRB, retornou, o Fluminense não renovou. Ele é passe livre. Só que existia uma composição salarial, né? O CRB pagava uma parte, o Fluminense pagava outra parte. Aliás, a grande maioria desses jogadores que vêm para o CRB vem em composição salarial. Então, tá na baia desses 3 jogadores aí. Para que possa fechar com uma certa urgência ou não. Não existe pressa para que isso possa acontecer. Do Anselmo Ramon vou explicar já direitinho. Do Wellington Paulista, vou falar até didaticamente como falei na emissora de rádio hoje, porque a galera acaba desvirtuando. O que é que acontece? Até por essa indefinição, digamos assim, essa demora para se resolver essa situação entre o Anselmo Ramon e a Chapecoense, o CRB fez uma consulta natural pelo Wellington Paulista e ouviu que não estava aberta a negociação do jogador. O CSA também fez uma consulta, mas fez uma consulta mais direta, né? De presidente para presidente, do Omar Coelho com o Marcelo Paes, e ouviu que em tese o jogador seria negociável, né? Porque ele, com o Voivoda, ele não foi titular absoluto, foi pouco aproveitado, embora ele foi fundamental nos jogos da Copa do Brasil, por exemplo, quando o Fortaleza eliminou o CRB, fez gol lá, fez gol cá. Mas qual é a informação concreta do Wellington Paulista? O Fortaleza só vai se apresentar no dia 7. E até agora não contratou um outro camisa 9, né? Tem tentado, como todo time está tentando, e não conseguiu. Então, até o dia 7, se contratar um camisa 9 o Fortaleza, bem, se não, o jogador, até o jogador experiente, tem história já dentro do clube, ele tem condição de chegar para o treinador e saber o que é que o treinador pretende para ele. Então, até o dia 7, não abre negociação com ninguém. Após o dia 7, aí ele abriria a negociação, ele tem contrato com o Fortaleza até o final do ano, e aí o Fortaleza topa emprestar e fazer a composição. E o que o CSA pediu foi prioridade, em se tratando de não pintar uma proposta de Série A, que eu acredito que pinte, né? Caso ele não fique no Fortaleza, eu acho que o Wellington Paulista, mesmo indo para quase 39 anos já, ele tem condição de jogar no Avaí, no Curitiba, no Juventude, total no Atlético de Goiás. Eu acho que ele tem muita condição. Mas, em se tratando de Série B, foi pedida essa prioridade e que pode rolar. Independente disso, o CSA está consultando. Lembra que eu falei da situação do Chiesa, foi vetado mesmo, embora nem sei se ele sairia do Náutico, mas por conta dessa operação que ele teve aí, tendão de Aquiles, não é um negócio simples, né? Isso aí está totalmente descartado. Tem um outro jogador, outro centroavante que também disputou a Série B, que o CSA hoje fez uma consulta. A consulta foi boa e está aguardando aí para ver se consegue contratar esse jogador.
Até rodou muito aí na rede social, vocês devem saber quem é. Eu não vou aqui antecipar o nome, daqui a pouco está no transferência. Falo já do Ceará, viu? Do Anselmo Ramon. Deixa eu falar um negócio sobre o Anselmo Ramon. Porque eu fico à vontade, porque no dia 30... Voltou? Voltou, pronto. Estou mexendo aqui, está no carregador portátil, então descarrega. Já estamos com 1.700 pessoas, vocês são foda, hein? 10h20 da noite, acabou o programa do Faustão, não tem o programa do Faustão. Vamos lá, vamos bater 2.000, pô. Vou falar o camisa nova do Ceará. Vamos lá, aperta aqui no triângulo e manda aí para 10 amigos cada um, para então aumentar a audiência. Mas vamos lá. Do Anselmo Ramon. Eu vi a postagem hoje do Vender Casagrande. Olha, até antecipei hoje na emissora de rádio qual a dificuldade de uma negociação como essa. Existe um acordo com o CRB? Existe. Não nesses moldes, né? Um jogador de 33 anos, ele não condiciona a saída de um time único exclusivamente como possibilidade para um outro time. Ele fecha janelas. Isso é questão de lógica. Quem acompanha a negociação sabe que o camarada não faz isso, de você condicionar uma saída única exclusivamente para outro time. O que você pode fazer é você assinar o pré-contrato com outro time, e aí você pedir para nesse pré-contrato não constar multa. Seria um pré-contrato apenas de compromisso. Não estou dizendo que isso aconteça no CRB. Eu estou dizendo que é pouco provável que o camarada faça um contrato da saída, condicionando a saída de um time para jogar exclusivamente em outro time, certo? Estou só desmistificando isso. Mas existe de fato esse acordo com o CRB. O que é que pesa da saída? Por isso que existe essa demora, que pode ser resolvida amanhã, como pode demorar mais um pouco. Porque primeiro, o jogador ele recebia na Série A, porque a Chapecoense estava na Série A, 180 mil reais. É um salário até pequeno, considerado para a Série A. Mas a Chapecoense já informou que não ficaria com o jogador. Qual o acordo que ele vem para o CRB? É de 80 mil. 80 mil de salário. Os times aqui em Alagoas, eles não ultrapassaram o teto de 100 mil ainda. 80 mil aí tem algumas condicionantes, né? Gratificação, você coloca algumas situações de titularidade, esse negócio todo sobe. Mas não ultrapassa a barreira dos 100 mil e vai demorar para que aqui se ultrapasse. É uma outra realidade, né? Mas existe esse acordo. Agora, o que é que pesa? A Chapecoense já informou que não quer contar com o jogador, como não quer contar com outro já. Não é só o Anselmo Ramon que tem 180 mil de salário. Tem alguns outros jogadores. E, aliás, boa parte da temporada passada, de 2021, a Chapecoense ficou devendo ao jogador. Existe um débito. Porque seria muito simples para a Chapecoense fazer assim: nós temos um contrato até o final do ano, você quer rescindir, quer ir para o CRB? Porque, olha, oficialmente o CRB não admitiu negociação nenhum jogador. Isso vazou na imprensa. Vazou na imprensa logo aqui em Alagoas, vazou na imprensa na sequência, e até isso acaba, de certa forma, dificultando. Eu concordo com o dirigente falar isso, da saída do jogador do time, porque a Chapecoense já sabe, você quer rescindir para ir para o CRB, então você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E o entrave da saída do jogador de lá é dos salários atrasados que ele tem, e não é nem essa temporada de agora, né? O contrato que tem de agora. Porque se o jogador quer rescindir, ele estaria disposto a abrir mão de alguma situação. E a Chapecoense, por estar devendo, não teria força para exigir multa. Mas o que pesa nesse momento é que ela quer que o jogador abra mão do débito, de boa parte do débito do que passou, do que foi gerado em 2021, de salários atrasados. Ou o jogador abra mão, ou o time que for contratar, de alguma maneira, dê uma compensação para a Chapecoense, porque aí ela repassaria para o jogador. O CRB não vai fazer compensação. E o jogador, das duas uma, ou ele se apresenta na Chapecoense, espera, né, porque vai gerar mais débito e futuramente ele vai botar na justiça. É um jogador que já passou 4, 5 temporadas fora do país, está literalmente com boi na sombra. É um jogador que está com a vida feita, daqui a pouco está com 33 anos, deve jogar mais uns 4 anos, que é atacante, deve jogar mais uns 3, 4 anos, e depois para e vai estar com muita grana, então não tem muita pressa nisso, mas também não quer perder dinheiro de abrir mão desse recurso, e o CRB está stand-by. Pode definir amanhã? Pode, como pode demorar mais um pouco.
como já era para ter definido antes de acabar o ano. A camarada vai dizer assim: vocês devem ter ouvido isso em grupo. Lá no F5 do Galo os caras falavam isso direto. O CRB não vai anunciar até acabar o ano porque está esperando o contrato dele acabar. O contrato dele acaba em dezembro de agora, de 22. Entendeu? Então, se fosse para abrir mão de cara, já tinha aberto em dezembro. Com o empresário do jogador, inclusive, passou o Réveillon aqui. No Celebration, foi para o Gustavo Lima no sábado. Estava aqui o empresário do jogador. Né? O jogador esteve no momento, depois foi para a Bahia, né? Mas o empresário do jogador ficou. Enfim, então o que pesa nisso é dessa situação. O centroavante, como eu disse, dia 30, é o Anselmo Ramon. No que pese do CRB, acaba fazendo consulta, porque também não vai ficar parado esperando toda a vida e precisa contratar um centroavante. Mas, né, sem muita pressa, e o jogador também não imprime muita pressa, porque tem grana para receber, e a Chapecoense fica dando essas voadas para ver que bicho vai dar. Mas, em tese, tende a resolver muito rapidamente. Do CSA do argentino, acho que foi no programa, no último do ano, na sexta-feira, dia 31, e eu coloquei no canal do YouTube já cravando, o jogador está contratado. A diferença do que acontece do Anselmo Ramon com a Chapecoense, do Argentino Júnior com o Jonathan Gomes, é mínima, porque também tem um débito do Argentino Júnior, que já respondeu. Eu falei com o presidente do CSA umas 3 vezes hoje. O Argentino Júnior sinalizou positivamente, né? E agora cabe ao jogador também abrir mão de uma outra situação que ele disse também abriria. Hoje foi a apresentação do time, ele não compareceu, e era normal, né? Primeiro dia de apresentação, então em tese o jogador consegue a liberação amanhã e o CSA anuncia, aí manda o contrato e o CSA anuncia oficialmente, e o jogador nem vem para Maceió, vai direto para o Retrô, para a pré-temporada, que o CSA já vai para lá na próxima quinta-feira. E para finalizar, eu tinha feito a live no domingo, só vou fazer a live na terça-feira para falar o camisa 9 do Fortaleza. Só dizer só mais 2 coisas antes de falar disso. Surgiu hoje dessa informação do Gilberto, que a esposa que teria desistido, não sei o que. O que eu tenho conhecimento é nada disso. Ele vai para o time lá da Arábia, os Emirados, esse time aí que a galera está falando, estão discutindo só percentual. E outra coisa, antes que eu esqueça, a janela oficialmente abre amanhã. Até a situação do Emerson mesmo, do CRB, de ser negociado ou não. O negócio tende a esquentar porque a janela abre amanhã só, pô. Aí a galera queria que anunciasse o Gilberto, se a janela está aberta, a janela abre amanhã. Então, a partir de amanhã, você finaliza, ou já está finalizado e se anuncia, ou você finaliza o que tem que finalizar em termos de percentual, de valor, esse negócio todo, e anuncia. Mas a janela, para aquela parte do mundo, só abre amanhã, dia 5 de janeiro. Fica 45 dias aberto, uma coisa assim, mas só abre amanhã. Então, tanto a negociação do Emerson, que também é para o time da Coreia, do CRB, e do Gilberto, que vai para esse time lá, a banda dos Emirados, a janela abre amanhã. Então amanhã que tende a dar uma caminhada. Só para dizer, quando eu falei do Bahia, o Bahia pediu a contratação do zagueiro e fez uma consulta e gostou dos valores do Castan, mas que não oficializou a saída do Vasco ainda. Até tomei conhecimento que poderia pintar uma proposta lá do Barbarotti, que ainda está lá no Juventude, né, para levar o jogador, e o Juventude é Série A, mas o Bahia tem muito mais tradição, tem muito mais camisa, mais força, mais peso, né, e possa ser que o Castan pinte no time do Bahia. Agora vamos lá. Quando eu disse no domingo que ia falar o centroavante, que o Ceará passou a negociar, e o Ceará mandou uma proposta, pelo que me consta, na sexta-feira, eu esperava que não ia vazar, né? Os caras não tinham vazado até então. Por isso que o Ceará desistiu, e ainda bem que desistiu oficialmente do Pablo. Não vejo o Pablo com sangue para jogar no Ceará, não vejo. Então acho que foi uma boa desistida. Enfim, mas na sexta-feira mesmo, e isso é fato, o Ceará oficializou uma proposta para o Silvio Romero, que inclusive teve um repórter que não é calcinha apertada, é muito bom repórter lá do Ceará, Danilo Queiroz, muito bom repórter, e trouxe essa informação na segunda-feira, e é verdade. Não sei se ele trouxe dizendo da proposta, mas trouxe para a primeira vez o nome do jogador, mas o Ceará tem mandado a proposta na sexta-feira. E o que é que há disso? É um baita de um jogador, né? Nem vou falar porque vocês já pesquisaram, os números são sensacionais no Independente, só que tem um problema. O Independente ele quer se livrar do salário do jogador, e além da proposta do Ceará, tinha chegado propostas de um time do Paraguai, que eu não sei qual é,
e um time do Chile. Do Brasil só tinha sido proposta do Ceará. E quando foi, atenção amigos calcinhas apertadas, cutuquem a direção do Ceará que os caras soltam. Quando foi hoje no final da tarde, o staff do jogador teria respondido para o Ceará, e eu estava esperando que fosse uma resposta positiva. Respondeu que a proposta foi abaixo do esperado. E aí tem dois detalhes aí. O primeiro, e aí é feeling, viu? Isso é feeling. Como o Ceará mandou a proposta na sexta-feira, hoje é terça. A resposta demorou demais para vir, né? A resposta demorou demais para vir, para dizer que era abaixo do esperado. Demorou muito essa resposta. Essa resposta poderia ter pintado já no final de semana, ou no mais tardar ontem, mas só saiu hoje, né? E o que eu tive de informação é que o Ceará promete uma nova proposta amanhã e dá uma valorizada nessa proposta que foi feita. O cara camarada vai dizer assim, pô, o cara joga no Independente, o Independente é o campeão das Copas de Libertadores e tal, o cara tem um alto salário, não sei o quê. Pô, os caras do Ceará iam pagar 500 prata no Pablo na proposta. Então tem a impressão que os caras não foram inocentes de chegar com essa proposta já topada em cima. Então você coloca um pouco mais abaixo para vir primeiro uma pedida de negociação e faz uma contraproposta. Olha que eu pesquisei demais. Eu não vejo nenhum outro no radar. Acredito que feche com esse jogador, com o Silvio Romero. Acredito, não está fechado, acredito. A resposta que veio foi que a proposta foi aquém do que eles esperavam. E amanhã promete fazer uma proposta. E aí para que ele possa ser anunciado no final de semana, quando vai acontecer essa feijoada. Então o nome que eu me referi no domingo, prometi dizer hoje, mas que acabou vazando ontem, foi o Silvio Romero, centroavante do Independente, que deverá pintar no time do Ceará. Tá bom, minha gente? Tá tudo explicado. Então tem pressão que amanhã possa clarear o anúncio oficial do Jonathan Gomes, o Lucão caminhando, tem esse outro centroavante que o CSA está trabalhando, que se define a situação do Anselmo Ramon para que o CRB possa anunciar, o Nathaniel oficializado no Fortaleza e o Silvio Romero para ser o homem da feijoada no Ceará na confraternização, na arrancada, feijoada da arrancada. Valeu, minha gente! Beijo do Salomão e salve o Vasco da Gama. Abraço!